Vou riscando passos na contradição. Tem gente esperando um salvador de aço, mas o que chega vem leve no compasso sereno do coração. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, já agradeço a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Hoje o evangelho é Lucas o quê, rapaz? É Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao 17, é porque de manhã eu estava fazendo mais cedo a comparação do texto de Lucas. Então a gente estava fazendo análise aí também, comparando com Mateus. Se você quiser, você pode acessar lá no blog denonato.blogspot.com, que você vai conseguir ver nessas comparações que eu faço rápida, destacando, né, quando é proclamado o evangelho, esse mesmo evangelho no sinótico, tanto em Lucas como também em Mateus. Né? Mateus é proclamado lá na 29ª semana do tempo comum, pelo que eu lembro agora, né, que o texto eu escrevi mais cedo, mas a gente vai olhar para o evangelho de hoje. Primeiro porque Jesus já está no templo. Depois dele ter entrado no templo, quebrado tudo, não é o quebra tudo da Bahia, não. Vamos quebrar tudo, não. Quebrado mesmo. Dedo escotado em meia dúzia, ficado brabo, xingado alguns. E ele está lá no templo ensinando e alguém vai para ele e pergunta a ele: mestre, eu sei que tu é bonzinho, tu é legal, tu sabe muito, sabe tudo. E aí foi perguntar para ele: por que pagar moeda? Por que pagar imposto? Parece uma pergunta atualmente, porque toda vez que você vai fazer análise política, e eu falo isso no cotidiano, no bate-papo com os amigos, todos eles falam: nós estamos pagando um montão de imposto. Está vendo a gasolina? Um montão de imposto. Está vendo? É um imposto. Ou então chama de taxa. Tem as taxas aí, o governo está cobrando muito. E você tem uma política liberalista ou neoliberal, né, que vem com um discurso de menos imposto. Mas, gente, já parou para pensar, se não existisse imposto, como que estaríamos nós? Ontem eu ouvi a frase de um amigo, de um conhecido, dizendo que ninguém quer mais trabalhar, só querem viver de auxílio do governo. Teve um outro que foi mais radical, quando eu perguntei pela reforma da Previdência de 2019, que acabou com a nossa aposentadoria, por exemplo. Eu não penso mais em aposentar num país como o nosso, porque o projeto deles é que você se aposente com 65 anos e você bobear não pega o 100%. E também, e ainda existe uma reforma em vigor que está sendo trabalhada nesse governo, no outro, não sei qual, que nós vamos nos aposentar com mais de 70 anos. E geralmente eles comparam ao trabalho deles. Um vereador tem 4 mandatos e é aposentado. Com 7 mandatos, 28 anos de serviço é aposentado. Um deputado, um vereador. E você vai vendo que cada um tem a sua forma e vai ver o trabalho de um, o trabalho de outro. Mas deixa quieto. Vamos voltar ao assunto que é interessante. E aí, quando fala em não pagar imposto, eles pensam o seguinte: vamos fazer a prática neoliberal. Não tendo imposto, o plano de saúde vai ser pago particularmente. Você não ganha para isso. E aí, quando você entra nessa conversa do meu amigo, voltando ao tema, esse meu amigo dizendo que não, eu não estou preocupado, que eu não quero nada do governo, que cada um tenha que se manter. Então, se cada um tem que se manter, nós iremos entrar num tal de liberalismo, não, mas vamos dizer, numa anarquia, porque o governo tem só para dizer que tem. O governo só existe para dizer que existe, porque o governo não recebe nenhum salário, nem nada de ninguém, nós não mantemos o Estado, e o Estado vai se manter. Se manter a partir do quê? Essa é a pergunta. Porque todo mundo que defende o fim do imposto, independente de qual política, linha partidária seja, e que critica que está pagando muito imposto, geralmente é um cara que costuma fazer um tipo de, vamos dizer assim, de renúncia em alguma coisa. E na verdade ele é negacionista, ele está sonegando o direito. Então Jesus hoje fala: pagar imposto pode. O que não pode é fazer que César tenha o lugar de Deus. E isso tem acontecido muito. Alguns grupos religiosos, sobretudo no Brasil, sobretudo em nossa realidade,
eles transformaram a religião numa forma de poder. Isso não é de hoje, isso já começou lá na primeira igreja, depois do período da patrística, lá quando a igreja se torna vamos dizer assim, se torna oficial. E você vai vendo que a religião ela vai se moldando aos Césares. Eu lembro até hoje do Clodovis Boff dando essa aula falando dos Césares. Os Césares de ontem, os Césares de hoje. O César, que hoje está no Planalto, barbudo, e o outro que diz que o país está quebrado, o país está ferrado, o país está acabado, e diz, eu quero ser o César. Você, particularmente entre nós, você compraria, você ia querer adquirir um patrimônio ou um estado, uma coisa que está quebrada, uma coisa que está ruim? Porque a ideia de quem compra o produto, desculpem eu falar assim, é dizer que o produto não vale a pena aquele valor, para que o preço caia. E de quem vende dizer que o produto está bom para o preço subir. E você percebe bem nessa briga direita e esquerda, a direita sempre brasileira atualmente, essa direita fajuta, que nem direita sabe ser direito, essa direita fajuta, ela diz que o país está mergulhado no caos. E aí você vai ver o governo e vai olhar os dados, no caso do atual governo, você vai encontrar, tipo assim, o país saiu do mapa da fome. Aí você mostra esse dado, a resposta é, não, isso é fraude do IBGE. Aí fala assim, ó, nós temos uma taxa de desemprego caindo. Hoje são 5,4. Se eu estiver errado, não me processe por causa disso. E aí vem a direita e diz, essa direita fajuta, que não sabe ser direita, que bebe detergente IP. E IP depois paga nós pela propaganda, tá? E aí essa direita que bebe detergente diz, não, mas temos um desemprego muito alto. Aí tem um outro que manda assim, não, está todo mundo indo para o Paraguai. Só que esquece que a moeda paraguaia, o Guarani, que é o nome da moeda, ela vale, se eu estiver errado também não me processe, ela vale cerca de 12 reais, ou vale menos que isso. Ou seja, um Guarani, ele vale, um real vale 12 Guaranis. Um real nosso vale 12 Guaranis. Um salário mínimo nosso, você multiplica por 12 em Guarani. Vai dar na base de, vamos botar aí, 15 mil reais. 15 mil guaranis, desculpe, 15 mil guaranis. E você vai vendo também que o neoliberalismo pregado por esses que dizem contra o sistema, esse neoliberalismo ele vem com uma proposta radical de causar, de propor o fim da pobreza, matando os pobres. Porque quando você diz que não pode ter imposto, você vai fechar o SUS. Quando você diz não pode ter imposto, você vai cancelar a escola pública, a faculdade. E o pior, se não pode ter imposto, também não pode ter polícia, também não pode ter bombeiro, também não vai ter estradas. Você quando terceiriza tudo, coloca tudo na conta da terceira via, você vai encontrar um país onde só quem vai poder viver é quem tem dinheiro para se manter. E aí, como eu não sou herdeiro e nem sou rico, mas sou brasileiro, eu pergunto, Jesus quando apresenta a questão do imposto, ele não apresenta a questão do imposto apenas para dizer que o imposto é mais importante do que a religião. Ele traz para nós uma leitura atualizada das nossas práticas. Muita religião vive pelo dinheiro. Recentemente, no Congresso Nacional, para a gente fechar, houve uma votação para poder diminuir, né, as taxas, os impostos das igrejas, para que as igrejas possam comprar mais sem pagar impostos. Os pastores evangélicos, os bispos católicos que gostam de dinheiro, adoraram a ideia. E muitas das vezes nós, às vezes, achamos que a religião ela tem que ter uma posição melhor do que as outras. E, na verdade, a gente tem que reconhecer que faz necessário, porque tem muita obra social mantida pelas igrejas. Mas, diante de um país onde a cada dia surge não sei quantas igrejas fundadas por terceiros ou pessoas que são inspiradas não sei por quem, eu me pergunto, será que está certo isso? Bom, eu vou parar por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário, que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Vamos assim,
mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Buscando passos na contradição. Tem gente esperando um salvador de aço, mas o que chega vem leve no compasso sereno do coração.